Paz do Senhor amado, bem-vindos de volta ao nosso momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Continuando as cartas de Paulo, hoje nós vamos ver mais uma delas. 1 Coríntios. A carta endereçada aos habitantes da cidade de Coríntios recebeu o nome de 1 Coríntios. Na verdade, Paulo escreveu 3 cartas para os coríntios. A primeira carta foi perdida. A gente sabe disso porque está escrito que ele escreveu uma carta para eles. Então, esta que nós denominamos de 1 Coríntios é, na verdade, a segunda. E a segunda, que nós falamos segunda, é, na verdade, a terceira. Mas, enfim, para nós, 1 Coríntios. Ela foi escrita para o povo habitante de Corintos. Corintos é uma cidade grega, né, que estava passando por algumas situações, a gente já vai ver daqui a pouquinho, e Paulo achou por bem escrever uma carta. Ele não ficou satisfeito com o que ele ouviu a respeito do que estava acontecendo em Corintos, e ele escreveu uma carta endereçada para Corintos. Reza que ele estava numa cidade chamada Éfeso, ali de pertinho, tá? E ele não deixou Éfeso para ir a Corinto resolver o problema. Então, num primeiro momento, ele mandou uma carta para ver se com a carta se resolvia o problema. Óbvio que em momento posterior ele acabou indo para Corinto, mas nesse momento ele só escreve a carta. O que estava acontecendo lá? Haviam algumas desordens, alguns abusos. Então, isso acontecia por parte dos membros da igreja e por parte da direção da igreja também, infelizmente. O que acontece é que os coríntios, como um povo grego, eles tinham algumas características de comportamento, características culturais. Então, os coríntios, especificamente, eram um povo orgulhoso, era um povo arrogante. Eles se achavam em relação ao que eles sabiam, em relação ao que devia ser feito, o que devia ser sabido, enfim. Eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos. Mas mais importante que isso também é que eles eram dados à imoralidade. Então, eles caíam facilmente, sendo levados por comportamentos imorais e principalmente pelo alcoolismo. Então, a associação dessas duas coisas não era muito boa. E foi por isso que Paulo, então, escreveu esta primeira carta aos Coríntios. A mensagem desta carta é, em primeiro lugar, de que Cristo é soberano. Ele, não o povo de Corinto, não os gregos, mas Cristo, Jesus Cristo é soberano. E porque Jesus Cristo é soberano e ele deixou alguns ensinamentos, algumas regras sociais, morais a seguir, Paulo exortava, Paulo explicava que os habitantes deveriam se comportar de forma moral, sem questionar, né, sem ter um comportamento ilibado, um comportamento não pecaminoso e serem constantes na comunhão com Cristo. O livro pode ser dividido em 2 grandes pedaços. No primeiro pedaço, onde Paulo efetivamente repreende. Veja que Paulo era uma figura de autoridade. Ele era um apóstolo, ele tinha todo um conjunto de características que lhe davam autoridade. E, portanto, ele podia, sim, mesmo por carta, repreender o comportamento das pessoas, principalmente das pessoas que faziam parte da igreja e que eram líderes da igreja. Então, ele repreende as desordens, ele repreende as irregularidades sociais que ele ficou sabendo. E aí, ele escreve isso. Dando, a partir desta repreensão, alguns ensinamentos. Porque, jovens, amados, não é só repreender, é também dizer o certo, é também ensinar o correto. Então, por um lado ele repreende, por outro lado ele diz, tem que ser feito desta forma. Portanto, ele dá os ensinamentos pastorais. E aí,
ele também faz, num segundo momento, aquilo não que ele ficou sabendo, mas aquilo que ele questionou, aquilo que ele perguntou. Né? Então ele vai fazer também uma repreensão em relação às desordens e irregularidades na igreja. Então, porque eram dois comportamentos, era um comportamento social questionável, pecaminoso, e era um comportamento religioso questionável, pecaminoso. E aí ele passa desta repreensão para o momento de ensinamento. Então ele faz também os ensinamentos pastorais relativos a esses comportamentos que eram reprováveis. Amém, queridos? Bons estudos.